pela vida do irmão Elias, da irmã Gleislan e da Vitória, que me acompanharam até aqui. A minha esposa não pôde vir porque estava no evento lá em casa. Mas, quando a esposa não vem, a gente vem meio assim, meio triste, né? É verdade. Glória a Deus. Só a verdade, falta Só a verdade. verdade. Meu Senhor, vai que você calma. E eu louvo a Deus, amados, por esse trabalho, por esta obra que os irmãos têm feito, porque nós sabemos pela palavra que o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Louvo a Deus pela vida do irmão que entrou em contato comigo para estar aqui hoje. E o que nós temos nessa noite a dizer para a igreja é que Deus é bom. Aleluia. Irmãos, hoje por 2 vezes eu tentei fazer um esboço de uma pregação para ministrar aqui hoje, mas por incrível que pareça, todas as 2 vezes que eu tentei, o Senhor não permitiu. E é interessante o trabalhar de Deus na vida daquele que serve a Deus, daquele que vive de acordo com a vontade de Deus e que procura fazer a vontade de Deus. O tema que foi dado para esse culto, esse trabalho, foi perseverança. Glória a Deus. E eu achei interessante o versículo que os irmãos escolheram, Romanos 12, versículo o versículo 12 também. Quando nós lemos o capítulo 12 de Romanos, nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando de atitudes que nós devemos ter. Esse trabalho é direcionado aos homens, não é isso? Mas também a toda a igreja. Glória a Deus. E o que eu tenho observado de uns 10 anos para cá, na questão de atitudes, é que nós homens somos muito relaxados. Os irmãos não fiquem chateados, eu não vim aqui, sabe, para parigar as irmãs. Mas nós somos relaxados em tudo nessa vida. É isso? Às vezes eu acordo de manhã lá em casa e a mulher diz assim, vamos orar. Mas quem era para chamar era ele, né? E nesse versículo, eu meditando, o apóstolo Paulo, ele fala sobre perseverar na ó. Quem é o homem aqui que gosta de orar? Levante a mão. Quem é da igreja aqui que é homem que gosta de orar? Que gosta de orar, né? Quando dá vontade, quando o sapato aperta, que gosta de orar todos os dias. Glória a Deus, irmão. Você gosta de orar. Perseverar. O que é perseverar? Perseverar é você ser uma pessoa constante naquilo que você faz. Glória a Deus. É você ser uma pessoa constante. O irmão falou aqui, leu um texto no início do culto sobre as surras que Paulo levou, sobre os naufrágios que Paulo sofreu. E em outra passagem Paulo disse que levou 39 surras ao todo. Mas Paulo, ele era um homem constante naquilo que ele fazia. Uma coisa que eu tenho observado muito nas igrejas nos últimos anos, com tristeza, é a falta de constância, é a falta de perseverança no povo de Deus. Às vezes eu fico olhando lá em Jaicós, se todo mundo que já passou lá na igreja tivesse lá 4 tempos, não cabia um povo. 4 tempos. E eu lembro de pessoas que me ajudaram muito.
no ministério. Eu lembro de pessoas que oravam por mim todos os dias. Eu lembro de pessoas que eu tratava como filhos dentro da minha casa, que cresceram juntos com os meus. Hoje eu já tenho filhos casados, tenho casado. E eu lembro de pessoas que rapidamente o irmão Elias não alcançou. Cresceram ministerialmente, um crescimento rápido. Eu lembro de jovens que em outros estados se destacou nas igrejas por onde passou no ministério da palavra, mas faltou com o tempo a perseverança, a constância. Tem jovens em Jaicós que quando passam por mim diz: bênção, pai. Um marmanjão, um bonitão, e hoje está até famoso, mas que faltou a perseverança. E é algo que nós precisamos cultivar nas nossas vidas: perseverança, constância. Porque o que importa não é o começo da nossa trajetória. E eu quero que você guarde essa palavra nessa noite. Não é o começo não importa. Pode ser aos trancos e barrancos, pode ser caindo aqui, se levantando ali, mas o importante é o final da tua história. O importante é como você vai finalizar, como a história da tua vida será finalizada. E aqui nós vemos nesse texto, mas o texto que eu quero ler está no livro de Hebreus, que fala de perseverança também. Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. O escritor ao Hebreus, e eu quero que você abra a sua Bíblia, nos fala por que nós devemos ter a atitude de perseverar, de ser constante na presença de Deus. Ele diz assim: portanto, nós também, nós quem? Nós, eu e você. Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O mundo está olhando para nós. Para que o mundo está olhando para nós? É para ver o teu sucesso? Não. É para ver a tua constância na presença de Deus? Não. É para ver você cair, depois olhar na tua cara, sorrir e dizer: eu sabia que você não ia muito longe. E o texto nos diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí, olha o que o escritor aos Hebreus diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Glória a Deus. O escritor de Hebreus, ele é claro e nos mostra, nos ensina por que nós devemos cultivar a atitude da perseverança. Eu acho lindo as palavras de Jesus, porque Jesus, ele nunca
enganou e jamais enganará ninguém. E Jesus disse uma frase certa vez para seus discípulos. Disse assim: no mundo vós tereis aflições. Aí ele disse: mas tende bom ânimo, seja perseverante. Seja perseverante. E eu aprendo algo, amados, nos problemas da vida que nós passamos. Alguém já disse há algum tempo atrás o seguinte: tempos bons geram homens fracos, tempos ruins geram homens fortes. Você sabe por que você precisa ser constante? Você já parou para imaginar por que você precisa, nos problemas, nas dificuldades, nas lutas que você passa, você tem que ser forte? Porque Deus deseja te tornar uma pessoa forte. Tudo que você passa, tudo que você sofre, Paulo sofreu. Cada vez mais que ele sofria, ele se tornava mais forte. E ele disse: ainda que o meu homem exterior se corrompa, mas o interior não. Porque nas lutas, nas perseguições, nas contradições dos seus conterrâneos, ele era cada vez mais forjado, um caráter forte. Tudo que você tem sofrido por servir a Deus, é Deus trabalhando na tua vida para que você seja alguém forte. Por isso que a Bíblia diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Você pode ser fraco, pensar que é fraco, mas não, você não é fraco. Porque, amados, abrir mão do mundo para servir a Jesus tem que ser forte, tem que ser constante, tem que saber o que quer, tem que ter objetivo, tem que ter foco, tem que ter a visão do reino de Deus para ser perseverante. Eu já vi alguém chegar para mim e dizer assim: pastor, eu vou sair da igreja porque depois que eu cheguei na igreja as coisas só pioraram. E eu respondi: mas onde está na Bíblia que tu ia vir para a igreja e tudo ia ser solucionado? Está na Bíblia onde? Não tem não. Jesus não enganou ninguém. A palavra nos orienta a nós sermos perseverantes, constantes, firmes, ter foco. E aí o escritor aqui de Hebreus diz que o mundo está olhando para nós. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Uma das coisas que eu não acho ruim é quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, você está errado. Sabe por quê? Porque às vezes nós erramos sem perceber, mas Deus usa alguém, sabe, para a gente não perder o foco, para a gente estar firme na presença de Deus. O escritor diz que nós somos observados por uma tão grande nuvem de testemunha. Mas o que é que nós devemos fazer? O escritor responde, ele diz: olha, deixemos todo o embaraço. Porque a pessoa só vive embaraçada nesta vida se quiser. Ele pode deixar os embaraços, deixar o pecado, deixar aquilo que o afasta de uma vida em comunhão com Deus. Deixemos o embaraço, deixemos o pecado, para vivermos, amado, uma vida de forma constante, firme na presença de Deus. Aleluia. E interessante que desde que o irmão falou no tema perseverança, Deus vem falando algo comigo sobre perseverança. Quinta-feira na igreja, no culto de ensinamento, uma das irmãs da igreja disse: pastor, eu quero uma oportunidade. E eu sempre que ela quer uma oportunidade, eu deixo, porque ela é uma irmã que quando ela diz eu quero uma oportunidade, eu sei que Deus falou para ela.
E ela é um pouco contida. E ela leu o Salmo 92 e o versículo 12. E o Salmo 92, irmão Elias, versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o Líbano no cedro, o cedro no Líbano. E quando a irmã falou, leu esse versículo, principalmente a parte final, o cedro no Líbano crescerá, e Deus me falava de perseverança, de constância. E eu costumo falar sempre, olha, quando nós lemos um texto bíblico, nós temos que extrair dele o que Deus está querendo nos dizer. Porque por muitas vezes eu li na Bíblia cedro no Líbano, cedro no Líbano. E aí eu fui pesquisar sobre o cedro no Líbano. E o cedro no Líbano, veja só, ele nasce durante o primeiro ano. Estou falando de perseverança, de constância. E tem algo que quem quer ser perseverante tem que ter, que nós vamos aprender com o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele nasce. O primeiro ano ele cresce, irmão, 5 centímetros. Ele é uma árvore frondosa, grande. Mas o primeiro ano é 5 centímetros. Só que tem algo espetacular. Nesse primeiro ano de 5 centímetros para cima, ele cresce para baixo 1,5 metro. Ele vai espalhando as suas raízes terra abaixo. E ali com o ano você olha para ele, você olha, só é 5 centímetros. Mas não, ele tem raiz, 1,5 metro de profundidade. Assim tem que ser a vida do crente. Crescimento lento, mas constante, sem exagerar, sem ser afobado, sem querer mostrar, sem querer aparecer, sem querer que as pessoas vejam ele, mas um crescimento lento e constante. Quando a palavra fala de cedro, fala de crescimento lento, mas crescimento constante, perseverante. E aí no terceiro ano, esse cedro é que vai estar com 25 centímetros. Só que acontece algo maravilhoso. Depois dos 3 anos, aí ele sobe. Aí ele cresce. Por quê? Porque antes de crescer para cima, ele já cresceu para baixo. O crescimento de uma pessoa perseverante, ela tem que ser primeiro para baixo. Por isso que João Batista disse, certa vez quando foram falar de Jesus para ele, ele disse que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Porque alguém que é perseverante, ele cria raízes. Lembra do Salmo 1, versículo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é por perseverante, por constante. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Aí olha para o salmista e diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que estende as suas raízes para a água. E quando vem o tempo de sequidão, as suas folhas não caem, porque ele tem raiz. A sua raiz está nas águas. Para nós sermos constantes, nós temos que ter raiz. Para nós sermos perseverantes, nós temos que primeiro crescer para baixo, irmãos. Eu fico triste quando eu vejo, muitas vezes, por exemplo, no meio da igreja do Senhor, porque hoje é o que a gente muito vê isso. Pessoas na igreja que querem aparecer. Eu quero ser parte do ministério de louvor porque canta. Eu quero ser isso porque eu quero ser visto. Olha, Deus não nos chamou para nós sermos vistos por ninguém. Mas Deus nos chamou para sermos seus servos
e perseverarmos em buscar a sua presença. Aleluia. E a gente vê muito isso, amados. E essas pessoas se frustram, elas desistem, elas desanimam, porque falta a perseverança. Paulo passava por problemas difíceis, mas ele dizia: perseverai na oração, perseverai na busca a Deus, Aleluia. perseverai. Não é todo mundo que cultiva essa atitude na sua vida, o da constância, porque o caminho mais fácil, eu sempre falo isso, que a coisa mais fácil que se existe é desistir de servir a Deus, é sair da igreja. Não vou mais para a igreja por causa disso, daquilo, e as pessoas até fazem uma lista do que aconteceu para saírem da presença de Deus, porque são inconstantes. O escritor Tiago nos diz que o homem inconstante, ele é como alguém que se olha no espelho e quando sai da frente do espelho não lembra mais como era que estava o seu rosto. Ele não sabe o que quer. Quando você vê alguém que está na igreja, mas não sabe o que quer para a sua vida, é porque não tem constância, não tem perseverança, não tem intimidade com Deus. E nós precisamos ter intimidade com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Perseverar na oração. Paulo orientava a igreja de Roma para que eles fossem constantes. A gente tem um trabalho de oração lá em Jaicóis, nas terças-feiras. Irmãos, você sabe quantas pessoas fiéis tinham na oração? Tem dia que tinha muito irmão na igreja, mas fiel mesmo só tinha 4. Fiel. Porque perseverança é para poucos. Constância é para poucos. Estar firme é para poucos. Ter objetivo não é para todos. Mas Deus é tão bom que aí depois está aumentando. Aí depois tem 12, né? Mas sempre é pouco. Aqueles que são constantes na oração. Por que que Paulo diz perseverai na oração? Você acha que foi à toa que Paulo falou isso? Não, irmãos. Tem um corinho antigo que eu aprendi na década de 80. Eu não sou mais tão novo como eu pareço. Eu já nasci dentro de igreja. Não é isso? Eu já nasci dentro de igreja. Quando eu nasci, meus pais, desde quando eram solteiros, já eram crentes. E existia um corinho antigo nas igrejas, um louvor que dizia que a oração é a coluna que sustenta a igreja. Se faltar a oração, a coluna está quebrada. Se faltar a perseverança na oração, quebrou a coluna. E você é responsável. Você é responsável. Nós somos responsáveis por orar, por perseverar na presença de Deus. Nós somos responsáveis. Então o escritor diz: deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por que nós precisamos ser perseverantes? Porque o pecado não nos rodeia de longe, não, é de perto. Aonde nós estamos, o pecado está a nos rodear. Aonde nós estamos, amados, o pecado, ele nos ciranda. E aí, nós precisamos deixar os embaraços e devemos correr com paciência. O perseverante, ele é paciente. Quando você vê alguém impaciente, é porque não tem perseverança. Salmo 40, o salmista diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele
se inclinou para mim e ouviu. Mas foi no outro dia que Deus se inclinou para o salmista? Não, foram anos se passaram. Muitas vezes, por que nós temos que ser perseverantes? Porque há um tempo de Deus agir nas nossas vidas, mas nós queremos já, é agora. E muitas vezes empurramos Deus contra a parede, dizendo: Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção, eu quero a minha bênção. Não é assim não. Como se Deus fosse obrigado a nos abençoar na hora que nós quisermos. Mas não, há um tempo. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Seja perseverante, seja paciente, e aí, amados, você vai ver Deus se inclinar para você. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Quando eu passei 15 anos desviado, eu nasci na igreja e eu era um filho rebelde. E eu paguei um preço caro por isso. Eu era rebelde. O presbítero sofreu comigo, Jesus. Quando eu olhei lá na porta da igreja hoje, eu pastoreando ele, eu disse: Senhor, mas tu tem sido maravilhoso comigo, porque o tanto que eu fui rebelde contra este homem, e o Senhor poupou minha vida. Era rebelde, bocudo, linguarudo, sabe? E eu não tenho vergonha de falar, não, meu irmãos, é um negócio sério. E eu com 15 anos saí da igreja. 15 anos, não mudava. Mas sabe, mesmo eu sendo um filho não muito bom, ele nunca deixou de orar por mim. E o tempo foi passando, nesse período eu casei, os meninos nasceram. Mas irmãos, quando chega o tempo de Deus agir na vida da gente, aí, como diz o nordestino, é a madeira dele. E eu durão, e a Bia dizia: vamos, abrir uma igreja nova aqui, a igreja que eu pastorei. Você sabe o que eu dizia para ela? Eu nunca vou pisar os pés nessa igreja. E ela insistia, ia para a igreja com o menino pequeno, me chamava, e eu nem piedade no coração tinha de ir para ajudar a levar os meninos. Mas chega um dia, e o presbítero disse que nunca deixou de orar. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode o quê? Muito em seus efeitos. Irmão, mas chegou o dia, mas não foi bom não o dia que chegou. O certo é que eu fui para a igreja, e eu ainda disse para Deus: eu não vou para essa igreja, eu vou para a igreja tal, do pastor tal, para eu servir Jesus lá. E o Senhor nunca permitiu. E hoje eu olho para ele, sentado na porta da igreja, e aí eu fico olhando, pregando muitas vezes, e lembrando das minhas rebeldias do passado. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus, Ele é misericordioso. E diante da perseverança do presbítero, hoje eu estou na presença de Deus. Aleluia. E tudo que eu dizia que não ia fazer, Deus me colocou para fazer. Um dia eu disse para Deus: Deus, olha só, eu estou na igreja, eu sentava no último banco, mas eu não quero nem saber de oportunidade, nem de ministério, porque eu não nasci para estar pregando, nem cantando em igreja, não. Com 3 meses depois, irmãos, você pode acreditar, mas com 3 meses depois, eu estava pregando o evangelho. 3 meses depois, mas por causa da paciência e da perseverança de alguém que nunca deixou de orar por mim. Sabe aquela pessoa que te dá trabalho na tua família? Não desista não, persevere na oração. Sabe um casamento que muitas vezes está passando por problemas? Você é responsável por ele. Ore, persevere, e aí você será abençoado. A coisa mais fácil do mundo, como eu já disse, é desistir. Muitos trilham o caminho da desistência, mas nós não, amados.
Nós não fomos chamados para desistir. Nós somos chamados para continuar. Nós somos chamados para caminhar. Nós somos chamados para ser como cera do Líbano. Lento, mas constante. Nós somos chamados para ter raízes. Para não cair. Jesus, certa vez, falando de fundamento, diz: a que compararei o homem prudente? A alguém que vai fazer uma casa, cava, não é isso? Profundo, e vem lá de baixo. Vem os ventos, a casa está de pé. Os rios vêm, a casa está de pé. Mas aqui eu vou comparar o imprudente. Alguém que chega em cima da areia, faz uma casa, na primeira enchente do rio, a casa vai. A perseverança nos leva a começarmos de baixo, sermos pequenos, porque a palavra nos diz que o crescimento quem dá é quem? Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento ele vem do Senhor. O perseverante ele cresce, porque o crescimento vem de Deus. O constante ele vence, porque o Deus que ele serve faz ele vitorioso. Ele é vencedor em tudo. Por isso que Paulo diz: perseverai na oração. Cultive, amados, essa atitude de perseverança em tua vida. Cultive. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus não nos chamou para estarmos parados. Porque para mim e para você tem uma carreira proposta por Deus. Você pensa que você está na igreja à toa? Você pensa que você é chamado para servir Jesus agora? Senhor, eu sou crente, estou satisfeito no banquinho da igreja, na cadeirinha da igreja, já está bom demais. Está bom não, irmão, Jesus não quer isso não. Verdade. Corramos a carreira que nos está proposta. Glória a Deus, aleluia. O que Deus tem proposto para você? Você já parou para pensar? Você já perguntou a Deus: Deus, o que o Senhor está propondo para mim? Porque muitas vezes nós não procuramos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Aí eu cheguei na igreja, e aí passei 3 anos orando. Veja só, a insistência do erro. E minha oração era: Senhor, por que eu disse que eu não queria e hoje eu estou aqui? Por que eu não estou na igreja que eu queria estar? 3 anos. E já ajudando o pastor. E um dia a gente tem uma conversão no povoado lá em Jaicós, chamada Croaçal. E veio o irmão Ednei, pastor lá de Sergipe, de Aracaju. E esse era da Assembleia de Deus. E eu lembro que eu estava na entrada da congregação orando em pensamento. Nesse dia eu estava orando diferente em pensamento. E eu disse: Senhor, eu te agradeço, porque até aqui eu cheguei, estou na tua presença, estou fazendo a tua obra, orando em pensamento. O irmão me disse na palavra. Quando eu disse: estou aqui fazendo a tua obra, o irmão vem lá do púlpito, vem até mim e disse: tu tem me perguntado durante 3 anos, por que é que você está aqui? Ele estava orando em pensamento. Tu tens me perguntado durante 3 anos, por que ele está aqui? E eu te coloquei aqui para isso, para tu fazer a minha obra. Glória. Irmãos, me bateu um arrependimento naquele momento por a oração errada. Sabe, mesmo perseverando, mas estava agindo de forma errada. Nós temos, amados, que entender, temos que tentar compreender qual é a carreira, o que é que Deus tem proposto para nós, e corramos a carreira que nos está proposta. Que nos está proposta. É para todos, amados, não é para uns e outros não. Que nos está proposta.
E aí tem algo que nós temos que fazer. No versículo 2, onde eu li: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Você sabe por que muita gente se desvia, sai da igreja? Você sabe por que muitas pessoas que muitas vezes até já estiveram no altar da igreja fazendo algo para Jesus, saem da presença de Deus? Porque por um momento deixaram de olhar para Jesus. Você sabe o que acontece quando você deixa de olhar para Jesus? Quando você perde a sua constância? Eu vou te citar um exemplo bem. Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro antes de seguir Jesus? O que ele fazia? Quem lê aqui? Pescava. Pescador sabe nadar? Sabe? Tem que saber. Como é que o camarada é pescador se não sabe nadar? Aí certa vez estavam lá os discípulos em alto mar, a tempestade, e aí o texto nos diz que Jesus veio andando sobre quem? E Pedro sabia nadar, não sabia? Pedro diz: olha, Senhor, se for tu, manda eu ir ter contigo. Jesus disse o quê? Vem. E Pedro começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco Pedro perdeu o foco. E aí Pedro começa o quê? Mas alguém que sabia nadar começou a afundar. Que negócio estranho, né? Por que Pedro começou a afundar? Porque ele deixou de olhar para quem? E quando ele deixou de olhar, ele esqueceu até o que sabia fazer. Quando nós deixamos de olhar para Jesus, nós esquecemos até do que nós sabemos fazer. Pedro começou a afundar. Olha, um pescador que tinha a profissão de pescar, vivia no mar. O texto diz que estava afundando porque deixou de olhar para Jesus. E aí, meu irmão, nunca deixe de olhar para Jesus, porque senão você vai afundar. O que você sabe fazer, você não vai nem saber fazer. Pedro se perdeu totalmente. Por quê? Porque naquele momento foi inconstante. E a inconstância de Pedro fez com que ele esquecesse que era nadador. Quantas vezes que a nossa inconstância nos faz esquecer de que nós somos crentes? Quantas vezes que a nossa inconstância nos faz esquecer que nós servimos a Deus? A falta de perseverança faz você se perder nas mínimas coisas. Por isso que o autor aos Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aí a história é bonita, né? Um nadador, um pescador nato, que agora estava andando sobre as águas, de repente começa a afundar. Irmão, o camarada se perdeu, foi todo. Naquele momento, Pedro se perdeu completamente, porque esqueceu: Senhor, me socorre. Nem para lembrar que sabia nadar. Porque o ser humano, quando ele deixa de perseverar, ele se perde completamente. Eu já vi pessoas que antes serviam a Deus chegar para mim e dizer: pastor, você acredita que como nem orar eu sei mais? Acontece isso? Acontece. Porque a pessoa está perdida. Está perdida. Faltou o foco, faltou a perseverança. Eu não sei mais nem orar. Às vezes eu me ajoelho e tento, mas alguém já chegou para mim e disse isso, e eu não consigo orar. Uma coisa que antes fazia com tanta facilidade: falar com Deus. Mas a falta de constância leva a isso, ao fracasso, à derrota. Por isso que nós, amados, não
podemos nos esquecer de que tem que haver uma constância em nossas vidas. Paulo sofreu, Paulo foi apedrejado, Paulo foi aprisionado. Os discípulos, não só Paulo, mas os discípulos, mas eles nunca deixaram de fazer aquilo que eles faziam: servir a Jesus, pregar o Evangelho, orar, porque eles sabiam que precisavam se manter firmes na presença de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Irmãos, quantas vezes que nós somos afrontados, mas não queremos ser afrontados? Jesus suportou. Quantas vezes que nós somos apontados e ficamos chateados? Jesus disse: olha, quando vos perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Mas ai de vós, quando todos disserem que vocês são bons. O crente tem que ter cuidado quando todo mundo dizer que ele é bom, porque se disser, está andando segundo o curso desse mundo. Foi Jesus que disse. Mas quando alguém fala mal de você, é isso, lá vai o crente. Quando eu voltei para a igreja, eu lembro que os meus vizinhos ficaram chateados comigo, e tinha um que esse irmão, eu acho que ele era pior do que o Satanás. E ele disse: oi, irmão, nunca respondi mal. Ele dizia: amém, meu irmão. E o tempo foi passando. Sabe o que acontece? Tempos depois, eu estava dentro da casa dele, fazendo campanha de libertação para a filha ser liberta. Foi me chamar lá em casa. Quem zombava? Outro passou 3 anos sem falar comigo. E um dia eu estava em casa de madrugada e a pessoa bateu na porta. Quando eu abri a porta, ele estava bêbado, dizendo que precisava de ajuda. Mandei ele entrar. Entra, meu irmão, senta. Fui me contar a vida dele, o que tem acontecido, a tragédia na família. Fui orar por ele. Resultado: hoje ele não mora mais na cidade, mas mora em outra cidade. Vida restaurada, casado com uma serva de Deus, serve a Deus. E quando liga para mim: a paz do Senhor, pastor. E eu digo: amém, meu irmão. E ele: tu lembra que eu zombava? Eu digo: lembro, não me esqueci. Porque Deus é fiel. E eu lembro que um dia numa vigília lá, a gente faz umas vigílias, e o pastor na época da igreja disse: olha, vocês colocam o nome de pessoas numa lista que vocês querem que Jesus salve. E eu coloquei o nome dele, e eu coloquei e disse: esse aqui eu sei que nunca vai para a igreja. Irmãos, e a Bíblia ficou velha, e eu guardei ela, e um dia eu abri aquela Bíblia e peguei aquela lista, pois por incrível que pareça, o único da lista que estava na igreja era aquele ali que eu duvidei que ia. A perseverança, a constância. E aí, quando alguém muitas vezes zomba, fala, critica, irmãos, naquilo ali Deus trabalha. Se você for sábio, Deus trabalha, Deus age, o mover de Deus vem. E principalmente nós que somos homens. Quem é pai de família aqui, como eu, ô glória, é bom, não é isso? Mas a luta não é boa não, né? Você já pensou? Você crente, pai de família, todo empolgado, e a gente tem as bênçãos em casa, que Deus nos deu, que é bênção, e nós temos que ser perseverantes, e às vezes elas brigam, e nós temos que o quê? A Bíblia diz: vós maridos, amai quem? As vossas esposas,
Aí a palavra diz assim: assim como o Senhor amou quem? A igreja. Sabe? Às vezes não é fácil, mas nós temos que ser perseverantes e constantes. Olha, muitos glória a Deus. Temos que ser perseverantes, irmão. Porque, amados, eu digo uma coisa para vocês: pode ter lutas nas nossas casas, pode haver lutas nos nossos casamentos, mas não tem coisa melhor do que você ter uma família que Deus te deu. E sabe quem mantém ela? A tua perseverança. É você não abrir mão do que Deus te deu. Eu tenho um filho com 22 anos, é casado, e ele tem uns abraços aí doidos. Ele chega lá em casa: ei, velho, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí me pega por o meu menino, tu vai me torar pelo meio e me abraça. Eu gosto desse velho, nunca esqueci da surra que ele me dá. Aí ele sempre lembra, mano. E uma que foi na porta da igreja que eu estava dando trabalho, eu nunca esqueci, mas aprendi. É bênção a família da gente. Tem lutas, tem, mas se você for perseverante, você será um vencedor em Cristo Jesus. Você, homem que está aqui, trabalha para homem, em especial, seja perseverante, seja constante no que você faz, seja constante na oração, seja constante com a tua esposa, seja constante com os teus filhos, com os teus netos, quem já tem, porque você vai ser abençoado grandemente por Deus. Não tem coisa melhor, irmãos, quando eu olho para trás hoje, que eu vejo tantas coisas ruins que eu passei porque eu plantei. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitos problemas que eu deveria ter evitado, eu não evitei. Mas quando eu olho para trás, que eu vejo o que Deus fez e que está fazendo, eu glorifico a Deus todos os dias. Todos os dias eu glorifico a Deus. Mas isso vem através da nossa perseverança. Homem, nós devemos ser perseverantes em amar as nossas esposas, em amar os nossos filhos, que muitas vezes, às vezes não nos dão dor de cabeça, mas, amados, é gratificante os frutos da nossa perseverança. É gratificante, irmãos. Hoje eu estava em casa cedo, meu menino liga, aí minha nora perguntando o que íamos fazer hoje, porque é assim, ela gosta de me chamar para gente fazer alguma coisa para comer. Ela disse: vamos fazer, pode vir para cá, junta todo mundo. Mas, irmãos, se eu não tivesse sido perseverante, minha família hoje não estava reunida. Seja perseverante, seja constante, vale a pena, é gratificante. Aqui o escritor Hebreus disse que Jesus, olha, falando de Jesus, ele suportou a cruz, e a vida do cristão, ela passa pela cruz. A igreja tem que estar aos pés da cruz de Cristo. Aí Jesus disse algo muito interessante. Jesus disse assim: olha, quem quiser vir após mim, me seguir, negue-se a si mesmo. Porque muitas vezes nós vamos ter que negar a nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos uma coisa, mas vamos ter que fazer outra. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas vamos ter que fazer outra coisa que nós não queremos fazer. Negue-se a si mesmo. Sabe por quê? Porque quem é servo aqui de Jesus? Levante a mão. Servo não tem vontade própria, você não manda em você. Você não é dono de você, não. Pega com isso, eu mando não, você é servo.
Negue-se a si mesmo. Tome o quê? Tome a sua cruz. Os teus problemas da tua vida, os teus problemas no teu casamento, os teus problemas na tua família com teus filhos, muitas vezes te fazendo raiva, sabe? Muitas vezes te tornando a paciência. Ou você acha que porque você é crente não vai passar por isso? Não estamos imunes a isso não. Tome a sua cruz. Quantas vezes que os filhos da gente chegam para a gente, fala coisa, faz coisa, que a primeira vontade que vem de dar é uma mãozada na cara deles, né? Mas a gente não faz. Tome a sua cruz, pegue os seus problemas, encare as suas dificuldades, encare as situações adversas das suas vidas, sejam constantes, sejam perseverantes. Aí Jesus disse: tome a sua cruz e o que? É a cruz está pesada? Siga Jesus. Jesus disse: porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas Jesus disse: é quem quiser, não é obrigado. Por isso que muitos abrem mão da cruz, deixam a cruz para seguir sem ela, e aí se perde. Porque para seguir a Cristo tem uma cruz. Tem uma cruz. Você vai viver uma vida de pé, encarando teus problemas. Olha o que diz o versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores. Irmãos, você já pensou Jesus, Deus santo, 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 os pecadores contradizendo ele? Eu estava ali agora há pouco conversando com o irmão Elias. Trocaram Jesus por Barrabás, um assassino, um homem ruim. Jesus sofreu afronta. Você já pensou? Alguém santo, 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 porque lá em Isaías diz que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E agora o santo, santo, santo sendo afrontado, trocado por um bandido. Mas Jesus suportou isso. Jesus passou por isso, sofreu a contradição deles, e não desistiu. Por isso que nós temos que estar animados em servir a Deus, em estar na presença de Deus, animados, encorajados, e nunca passar pela nossa mente de desistir, porque a palavra nos diz que os tímidos e os covardes, a palavra é pesada, não herdarão o reino de Deus. Quem não persevera. E para finalizar, lá no final do Evangelho de Mateus, porque hoje o que a gente vê muito, muitas vezes as pessoas dizem: quem é que vai ser salvo? Quem é que sabe? Jesus disse quem vai ser salvo. Jesus disse quem é que vai morar no céu. Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim será. É quem? Quem perseverar até o fim. Quem vai ser salvo? Quem for constante até o fim. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite, para que você, se você está fraquejando, que você seja mais perseverante. Feche os teus olhos.